Muitas das vezes, nós esquecemos de como lutar com armas espirituais. Quando nós lemos essa passagem em Efésios, a igreja é advertida que nós não lutamos contra seres humanos, mas contra forças espirituais. E como que você vai combater as ciladas de Satanás, os ataques de Satanás, se não for com armas espirituais? Muitas das vezes nós ficamos chateados, ficamos entristecidos porque não conseguimos alcançar um objetivo, ou quando vemos um ataque de Satanás contra as nossas vidas surtir efeito, mas esquecemos que muitas das vezes a gente tenta se defender com armas naturais. Em Efésios 6 ele vai dizer como que nós conseguimos lutar contra essas armas, contra esses ataques espirituais, e quais são as armas que o Senhor tem nos dado para essa batalha. A partir do versículo 3 ele vai dizer assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Existe uma armadura espiritual para nós vencermos essas batalhas. E quando nós falamos de armadura, nós pensamos, o que isso tem a ver com arma? A armadura é para defesa. Muitas das vezes, você se defender vai ser o maior ataque que Satanás vai receber. Porque as pessoas que são usadas por Satanás, elas precisam ver aquilo acontecer, aquilo se manifestar no físico, para ela acreditar no espiritual. Nós não. No físico, nós já cremos que o espiritual já está se movendo a nosso favor. Quantos aqui nunca tiveram uma oração respondida assim de forma instantânea? Você acabou de clamar ao Senhor e aquela resposta chegou. E nós muitas das vezes nem entendemos como foi tão rápido, mas quando nós pensamos que a dimensão espiritual que nós vivemos, ela não está distante do físico. Quando nós passeamos pela rua, estamos dentro da nossa casa, a gente vê a matéria, nós vemos, apalpamos as coisas, mas esquecemos que o mundo espiritual não é uma dimensão distante, está aqui. Ocupa o mesmo tempo, o mesmo espaço. Satanás, ele fica ao nosso derredor. Por que o nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando. E quando nós entendemos que essa dimensão espiritual, ela está sim ao nosso redor, e ela pode muitas das vezes se tornar palpável, aí nós começamos a entender a profundidade dessas armas. Agora à tarde, estava conversando com uma tia que foi nos visitar, e a gente falou exatamente sobre a questão das batalhas espirituais que ela estava vivendo. E essa mensagem tinha me chamado a atenção porque há meses atrás eu comecei a entrar em batalhas espirituais que já não estavam mais se limitando ao espiritual, já estava tomando o físico. E aí quando a gente vê chegando no físico, a gente se assusta. A gente, antes era só na oração, era só em alguém chegando até mim falando, o Senhor está te livrando de algo. Mas quando chega no físico, começa a assustar. De forma que sentir toque aonde não tem ninguém, ouvir alguém tocando na porta quando não tem ninguém, e aí você começa a entender que está tudo aqui junto, mas como que eu vou lutar contra isso? E o Senhor começou a me direcionar com armas espirituais. Ao iniciar esse processo, eu iniciei um processo de oração. Todos os dias pela meia-noite eu saía pela casa inteira orando, clamando ao Senhor, entregando tudo ao Senhor, expulsando tudo que não era para estar ali. Mas presbítero, o que te garante que isso foi eficiente? Aquela movimentação espiritual que já estava entrando no físico, já deixou de existir. Porque quando você chega para o Senhor e fala, Senhor, eu não tenho poder nenhum, mas o Senhor tem. E o Senhor deixou uma palavra sobre mim, que aquilo que eu falar, aquilo que eu disser nesse campo físico, o Senhor começa a mover no espiritual. Então o Senhor começa a mover agora. Começa a mover naquela oração que você muitas das vezes fez e você já até esqueceu. Você nem lembra mais que você orou, que você clamou ao Senhor. Mas ela já ultrapassou o físico, ela já entrou no campo espiritual.
E assim como a oração de Daniel foi respondida em tempo oportuno, e o anjo se apresentou e falou assim: ó, Daniel, você ficou orando 21 dias, mas a resposta chegou no primeiro, tá? Só que a batalha espiritual para chegarmos até aqui com a resposta impediu que a gente chegasse antes. Então muitas das vezes não é que a sua oração não está sendo respondida, é que os anjos do Senhor estão precisando enfrentar batalhas para a resposta chegar nas suas mãos. A oração é uma dessas ferramentas, é uma dessas armas que nós precisamos usar constantemente, mas muitas das vezes nós negligenciamos a oração. Deixamos para orar aquela oração que eu falo que é a oração básica do crente. Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado pela manhã, obrigado por estar de pé, Senhor, obrigado pelo dia, e acabou. A oração, ela precisa ter profundidade, porque a oração nada mais é do que intimidade. E quando Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, ele escreve dizendo: olha só, existe uma série de coisas que vocês devem se vestir como armadura. Mas lá no finalzinho, eu acho interessante que ele vai dizer sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, mas no final ele vai falar: orem, permaneçam em oração. E no versículo seguinte ele fala: continuem orando. E no versículo seguinte ele fala assim: e continuem orando por mim. Porque ele sabia que essa batalha só poderia ser vencida com a oração. A arma espiritual que seria usada para combater essas hostes satânicas que estavam tentando atacar a igreja naquele momento, Paulo sabia que através da oração a conquista seria alcançada. E quando nós começamos a passear pela oração, e eu falo que a oração nos traz intimidade, essa intimidade nos traz cada vez mais ousadia. Porque muitas das vezes nós passamos por problemas e ficamos assim: poxa, é mais um problema, mais um dia, e eu vou ter que ficar aqui sentado esperando Deus agir. Não, clame ao Senhor. Cada vez que nós nos colocamos de joelhos, igreja, se nós entendêssemos o poder de estarmos de joelho, nós passaríamos dia e noite com nossos joelhos dobrados. Quando nós olhamos a história de vida dos grandes homens de Deus, da nossa atualidade, e eu nem vou falar dos que já passaram, mas dos atuais que nós podemos saber da história dele bem recente, nós vamos ver que grandes homens de Deus eram homens de oração. Se nós formos perceber cada um deles, qual era a coisa que eles tinham em comum? A oração. Eram excelentes, exímios pregadores, mas estavam com seus joelhos dobrados. Sabiam que nos seus joelhos dobrados é que a unção descia. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar que devemos estar preparados para usar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, com sapatos, para anunciar o evangelho. E como eu disse, no versículo 18, ele vai dizer assim: com tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Nós não somos nada sem o nosso Deus. Nós não somos nada sem a oração. A oração, existe uma frase entre nós cristãos que a oração é a chave da vitória. E é. Quando nós conseguimos entender que quando nós nos debruçamos na oração e falar com o Senhor: Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor pode. Está aqui essa situação, Senhor. Eu sei que passou do físico, agora já é espiritual, Senhor. Quando nós começamos a debruçar na oração, nós começamos a colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nós começamos a ver a resposta, aonde nós nem esperamos achar a resposta. A resposta muitas das vezes está ali, mas quando nós não oramos, nós não conseguimos ver. Ele vai falar assim: orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o diferencial. Porque muitas das vezes nós fazemos aquela oração também de pedinte. Só pedimos.
E esquecemos que a nossa oração precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ensina a usar as armas espirituais. Quando Jesus estava prestes a subir, Ele falou assim: eu vou subir, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei um outro Consolador que estará com vocês até o final dos dias. Esse outro Consolador, Ele não está só nos consolando, mas também nos guiando. E muitas das vezes, trazendo as palavras ao Senhor que nós não conseguimos nem pronunciar. E aí quando nós vemos a oração de Ana, uma oração sem palavras, uma oração de gemidos, mas uma oração que trouxe resposta. Presbítero, mas tem hora que eu não consigo nem orar. Essa última semana aconteceu uma situação que eu falei para minha esposa: eu não consigo nem falar com Deus. Eu só dobrei o meu joelho e chorei. Naquele momento eu tenho certeza que o Espírito Santo sabe o que eu estava passando no meu coração, na minha mente, sabe de tudo que estava movendo no mundo espiritual para poder trazer aquela aflição naquele momento. E daquela oração em diante, que eu falo, não foi nenhuma oração, foi apenas um joelho dobrado, o Espírito Santo conseguiu trazer alívio e refrigério. E quando o Senhor fala que nós precisamos lutar contra Satanás com armas espirituais, não adianta tentarmos vencer no grito. Eu cresci com uma mãe que era líder de círculo de oração. Então o que eu mais via durante a minha infância era a manifestação de Satanás. E aquilo já não me espantava mais, porque eu via sempre, toda semana tinha um caindo. Eu me recordo de algumas vezes vendo algumas pessoas tentando expulsar no grito. E aquilo levava era tempo. Eu falo, sempre vinha uma senhorinha, com toda a simplicidade, Assembleia de Deus da década de 90, com aquele cabelinho enroladinho para trás, com um coquezinho, e chegava do lado e falava assim: sai, em nome de Jesus. Sem um grito, sem um estardalhaço. E aquele espírito maligno saía daquela pessoa. E eu, caminhando durante a minha vida, eu sempre me perguntei como que essas pessoas tinham essa autoridade. E depois da maturidade eu fui perceber, essas mulheres estavam segunda-feira orando, quarta-feira orando, sexta-feira orando. A oração, igreja, é a maior arma que nós vamos usar contra Satanás. E é uma arma que você carrega para onde você estiver. Porque quando nós pensamos na palavra, não, eu vou pegar aqui a Bíblia, eu vou ler uma passagem, e quando eu ler aquela passagem, eu sei que o Senhor vai trazer a resposta. O Senhor fala através da palavra. Mas é tão gostoso quando você dobra os seus joelhos e você começa a falar com Deus, e a resposta vem, sem você precisar ninguém. Eis que vos digo, meu filho. Ou sem você precisar pegar na Bíblia, porque você sabe que o seu Deus tem intimidade contigo e você tem intimidade com Ele. E aquela palavra vem dentro de você e você fala assim: o Senhor realmente está comigo. O Senhor não me desamparou. O Senhor não me abandonou. No momento de maior tristeza, de maior tensão, o Senhor estava ali comigo. Porque não precisou ninguém vir, Ele falou diretamente comigo. Quando nós passamos a ser morada do Espírito Santo, é essa intimidade de oração e de busca de santificação que o Senhor quer das nossas vidas, para assim conseguirmos entender a forma de usarmos essa arma. Paulo ele vai falar assim: orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Olha como ele insistiu em falar sobre a oração. O versículo 18 ele vai falar sobre orar pedindo a direção do Espírito Santo, orar para ficar em alerta, orar para não desanimar e orar pela igreja. E no versículo 19 ele vai falar assim: e também orem por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale
com coragem e torne conhecido o Evangelho. No final de tudo ele ainda fala: intercedam, continue orando e intercedam por mim, para que eu tenha autoridade para pregar a palavra de Deus. Não adianta nada ser um exímio conhecedor da palavra, da letra, se não tiver intimidade de oração com Deus. Não adianta ser o melhor pregador, mais eloquente, se não tiver intimidade de oração com o Senhor. E não adianta nada virmos para o culto, sentarmos, levantarmos a nossa mão, cantarmos, se não tivermos intimidade de oração com Deus. Porque muitas das vezes estamos cumprindo um rito de estarmos aqui presentes. Não, eu vou porque eu falei com o pastor Tiago, eu falei com o pastor Júnior, que eu ia até o último dia da campanha. Mas muitas das vezes estamos só a nossa presença física. Mas quando nós cruzamos aquelas portas, falamos: Senhor, eu vou chegar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou te agradecer por estar aqui, e eu vou falar: Espírito Santo, se mova com liberdade dentro de mim. Você vai ter um culto que você nunca teve na sua vida. Quando você dobrar os seus joelhos e falar assim: Senhor, essa noite eu vou tirar uma noite de intercessão, eu vou ficar aqui quietinho, só clamando pelo quem vai louvar, quem vai trazer a palavra introdutória, quem vai trazer a mensagem final, vou estar intercedendo pelos meus pastores. Você vai ver como você vai sentir um mover diferente na sua vida, porque a arma espiritual que o Senhor está entregando nas suas mãos nessa noite é a oração. E essa arma você não precisa se preocupar, que você carrega ela para onde você estiver. Na situação que você estiver, você vai passar com a oração. Para finalizar, para falar sobre a oração, eu tive uma experiência num evento em que a nossa reação era medida o tempo todo. E ao passar por uma dessas situações, que eu vi que não tinha jeito de resolver no grito, não tinha como resolver na força, eu não encontrava forma física nenhuma de resolver, eu decidi levantar um clamor. Mas eu fiz um clamor com tanto fervor naquele momento, tanto fervor, que a pessoa que estava administrando aquele evento, ela falou assim: não tenho mais o que fazer. Ela encerrou o que tinha que encerrar e me chamou, falou assim: não tem mais o que fazer, o que você fez, o céu desceu aqui de uma forma tão sobrenatural que quebrou o sentido do que eu tinha que fazer, então acabou. E nesse mesmo evento, irmãos, para você ver o que é a oração, estava um dia muito chuvoso, e as pessoas que estavam ali envolvidas no evento, eu ouvi falarem assim: é melhor cancelar o evento por conta dessa chuva, porque vai atrapalhar demais. E veio uma senhorinha de mais ou menos uns 60 e poucos anos, 70, e falou assim: filho, por que a gente não faz uma oração? Já que está todo mundo parado, está todo mundo ficando disperso, vamos fazer uma oração? Vamos interceder pela vida daqueles que estão ministrando sobre a nossa vida? Eu falei: poxa, eu não pensei nisso. Então reuni o grupo, falei: vamos interceder pela vida das pessoas que estão ministrando sobre a nossa vida. E falei: Senhor, eu não saí da minha casa para vir para este evento, para ele ser cancelado por conta da chuva. Então, Senhor, assim como o seu filho ali no meio do mar mandou aquela tempestade se acalmar, falei: Senhor, com essa mesma autoridade, eu clamo que essa chuva venha cessar. Ali no meio de todo mundo, encerrei a oração. E a gente estava abrigado debaixo de um local, a gente só foi ouvindo o barulho da chuva diminuindo, e a gente conseguiu ir até o final daquele evento, sem aquela chuva torrencial que estava atrapalhando. É a oração, é a ferramenta que o Senhor está dando nas suas mãos. Use essa arma o tempo todo. Não tenha medo de usar a sua arma. Nós falamos que hoje em dia o cristão ele está tão limitado a querer ver as coisas acontecerem para ele crer, que ele não está nem orando com fé para acreditar que a sua resposta vai ser alcançada. Eu tenho visto pessoas que falam assim: eu oro, mas não existe um mais depois da oração. Depois da oração é a resposta. Depois da oração é o milagre. Depois da oração é a cura, é a transformação, é a libertação. Então, igreja, que nessa noite nós viemos voltar para nossas casas,
compreendendo que essa arma que o Senhor colocou nas nossas mãos, ela foi feita para ser usada todos os dias, todas as horas, em todos os instantes. Porque com a oração nós alcançamos milagre e conseguimos alcançar o impossível para a honra e glória do nosso Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus.